esse vídeo vai ter spoilers. Na verdade, não exatamente. Pera aí, eu vou chegar lá. Numa Black Friday qualquer, eu tava a poucos reais de fechar um número redondo na compra, o que faria meu lado metódico mais feliz. Eu vi que tinha um livro de ficção científica com uma capa bonita e uma ótima promoção, então eu joguei mais esse item no carrinho e pum, tudo certo. Alguns dias passam, o livro chega pelo correio junto com outras coisas, e a capa era tão bonita e atraente que eu acelerei a leitura do livro que eu tava lendo só pra poder começar esse tal de Guerra do Velho. Algumas páginas depois, eu tava achando a história suficientemente interessante e curiosa, embora não fosse nada revolucionário. E no começo de todo livro que eu leio, eu gosto de imaginar o processo por trás da criação da capa. Muitas vezes a ilustração é uma cena memorável da história, ou pelo menos representa simbolicamente algum acontecimento. E uma das minhas diversões é tentar adivinhar o que é esse acontecimento, ou qual conceito que a capa está ilustrando. E aqui talvez valha uma breve sinopse do livro. No futuro, a humanidade tem um programa robusto de colonização espacial, enviando pessoas ao espaço para se tornarem soldados que contribuirão na expansão da raça humana pelo universo em batalhas sangrentas. Só tem um detalhe, essas pessoas precisam ter mais do que 75 anos. Ou seja, a pessoa vive pacificamente na Terra até os 75, quando pode escolher entre não se envolver com a guerra e morrer naturalmente na Terra em 20 ou 30 anos, ou aceitar uma passagem só de ida para o espaço, lutar em guerras galácticas e ainda viver muitos anos a mais com uma certa tecnologia secreta do exército espacial. A escolha parece bem fácil, né? Afinal, quem ia preferir morrer como um velho sem graça na Terra quando se pode visitar o espaço e viver por muito mais tempo? Parece até bom demais para ser verdade. E eu percebi isso bem cedo, assim como os próprios personagens. Os astronautas da terceira idade começam a duvidar dos métodos utilizados para colocar aqueles corpos enrugados e pelancudos para lutar, sugerindo alguns métodos possíveis. O livro guarda esse mistério por algum tempo, o que foi bem instigante. Eu já estava quase na 100ª página e eu ainda não tinha descoberto um mistério que estava na sinopse interna do livro. Então, obviamente, eu comecei eu mesmo a pensar em soluções para esse mistério, mesmo que não houvessem muitas pistas sendo jogadas para mim. Primeiro, eu pensei na saída mais anticlimática. Velhos são pedaços de massa, mesmo que seja uma massa já muito passada do ponto. Então o exército poderia muito bem usar os velhos como escudos humanos literais, tipo o Rick e Morty. Ou talvez algo estilo Matrix, usando os corpos como fonte de energia, ou talvez algo meio Cloud Atlas, usando os corpos para si. Mas eu duvidava muito que o autor estivesse criando uma aventura espacial para quebrar todo o clima com algo tão sombrio. Como eu disse antes, esse livro não é revolucionário. E cada vez que eu fechava o livro para dar uma pausa na leitura, eu olhava e admirava de novo aquela capa maravilhosa. Talvez fosse ela me dar uma dica que me ajudasse a desvendar esse mistério, antes que o livro me contasse, algo que eu sabia que estava cada vez mais perto de acontecer. Até que eu decidi olhar a capa de outro ângulo. Tudo fez sentido. Eu tinha decifrado o mistério. A resposta que essa capa me deu respondia o porquê de tanto segredo sobre a tecnologia de prolongamento da vida e ainda se encaixava perfeitamente com o tom cínico e levemente sombrio que o livro tem. À primeira vista, a ilustração pode parecer apenas uma cena de invasão do exército humano a alguma base alienígena em algum planeta qualquer. Mas e se fosse o contrário? E se os humanos fossem os donos da base sendo invadida? Já entendeu onde eu quero chegar? Esse não é o exército humano. Esse é o exército humano. Por mais que o corpo humano possa ser treinado e adaptado para o combate, eles não foram projetados para isso. A ideia de transferir a mente dos velhos para um corpo mais jovem já tinha passado pela minha cabeça, mas isso não seria tão útil para o exército. Com essa mesma tecnologia, eles podiam ter corpos perfeitos para o combate. E eu duvido muito que eles ligassem para a estética desses corpos máquina de combate. Assim, a capa passou a fazer parte da criação de expectativa que leva ao plot twist da história, e traz um comentário sobre o quão tendenciosa é a nossa identificação ao observar a arte, e também sobre a forte relação entre a aparência física e o fenômeno da empatia. Só que era aqui onde eu deveria ter colocado o aviso de spoiler, mas se eu não coloquei é porque essa teoria estava errada. Não muito errada, então talvez seja um pouco spoiler.
Mas eu não vou contar a verdadeira solução do mistério aqui. E eu não vou dizer também que é uma solução ruim, ela é bastante coerente. Ela só me decepcionou. É claro que não foi culpa do livro, essa não é nem a capa original. Eu só achei que o mundo e eu perdemos a chance de ter uma capa tão complexa e relevante para a história. Afinal, a capa muitas vezes é o que nos faz comprar o livro, e vamos ter que olhar para ela o tempo todo até acabar de ler esse livro. As editoras geralmente dão bastante importância para a primeira parte, se importam em tornar a capa chamativa e comercial, já que elas são um equivalente literário de pôsteres de filmes. Mas às vezes falta torná-la parte da história, mais uma peça no quebra-cabeça que montamos ao longo da leitura. Eu entendo a dificuldade mercadológica em colocar isso em prática. A capa passa por muitas etapas até ser grudada no começo de um livro. E seria quase impossível não diluir o possível significado ao longo do caminho. Mas, por algumas horas, eu tive esperança pelo valor artístico de capas de livros. Então, para autores independentes que controlam todas as etapas do seu projeto, sem editora ou planejamento de marketing e toda essa burocracia, acho que pode ser algo a se pensar quando estiver criando o conceito da capa do seu livro. E para leitores que, como eu, se importam mais do que deveriam com isso, eu acho que o que eu posso dizer é: não julgue o livro pela capa.